Sempre com esse coração generoso e disponível para transbordar nas nossas vidas o que o céu tem derramado lá na Igreja Batista Ágape e veio aqui compartilhar com a gente. Então gostaria que você estendesse as suas mãos aqui para frente e abençoasse a vida dele, orasse por ele e por você também, para que os céus se movam nessa noite. Já está liberado, meu irmão, já está disponível e que possamos, sabe, receber e viver tudo que o céu já liberou. Amém? Então, não deixa eu orar sozinho não, hein? Ora comigo aí, pode ser? Glória a Deus. Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos a Deus aqui a vida do pastor Helder. Ah, Senhor, que o Senhor use ele como instrumento do Senhor para esse tempo. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai, com o coração sedento, com os ouvidos, ó Deus, disponíveis para ouvir tudo que o céu já ministrou no coração dele. Que alcance, ó Deus, os nossos corações, que possamos, ó Deus, estar afiados e alinhados com o que o céu tem. Ah, Senhor Jesus, nós clamamos para que os céus enviem os anjos de guerra nessa noite e que nenhuma seta, nenhum dardo do inimigo possa atrapalhar o fluir do céu para esse tempo. Para nós homens, Espírito Santo, nós damos liberdade para que o Senhor fale e constranja o nosso coração nessa noite. Que possamos, ó Pai, estar alinhados e disponíveis, ó Deus, para receber tudo que o Senhor já liberou. Abençoe a vida do pastor Helder, da pastora Sara, Pai, da Igreja Batista Ágape, e que no nome de Jesus eles continuem sendo benditos em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês me ouvem ainda, queridos? Amém? Que honra poder servir vocês. Eu falo que eu também amo ser casa do Abba. Deus abençoe meu apóstolo, o Mike, que nos fez o convite, pastor Tiago, os demais pastores dessa igreja, o Vitor, bom de ver, os dois Vitos, né? Um está no diaconato. Cada homem que aqui está, que Deus continue vos abençoando cada vez mais. E hoje é uma noite muito especial para mim. O evangelista Rodrigues está aqui, essa bênção, vem nos acompanhando. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Um amigo, faz parte da liderança Ágape em Cristo. E ele falou: pastor, vou estar com o senhor. Eu falei: tem hora que eu sou igual Tomé, só vendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, está aí. Depois que eu vi um pouco da história dele, onde compartilhada através de palavras na nossa igreja, eu aprendi a ser crente um pouco mais, queridos. Só para você ter convicção. Alguém acredita que Deus ainda cura? Tem homens que acreditam que Deus tem o poder para curar, queridos. Então, ele superou um câncer. Só para você ver o que Deus faz.
testemunho vivo do milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Feliz em rever alguns irmãos, amigos de trabalhos antigos, onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Deus abençoe. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus, queridos? Oh, glória. 1 Reis, quem trouxe Bíblia. Apóstolo, não tem nada para resolver lá atrás. Não, apóstolo. Não. Para a gente ficar um pouco mais à vontade, né? O telefone não tocou. A digníssima pastora Bruna não entrou em contato para... Queridos, quem trouxe Bíblia, pregar perto desses exegetas da palavra é complicado, queridos. Eu já falei com vocês que eu não sei pregar. Pregadora é a pastora Sara. Eu só apenas cuido do ministério nosso e cuido da vida dela, amém? Então, mas eu gostaria de compartilhar com vocês Primeira Reis, capítulo 19. Diz um teólogo que para aceitação de um sermão, você pode pregar ele por mais de 100 vezes. Que todas as vezes que você ministrar, Deus nunca falará com você do mesmo jeito. Então a gente teve compartilhando, e Deus tem falado comigo nesses últimos tempos sobre isso. Eu sei que o tema que foi nos dado é sobre forte, mas a gente vai tentar elaborar dentro disso para não fugir ética e respeito, né, da casa. A gente tem por isso, por princípio, de respeitar o que foi nos dado, mas não tem como ser forjado se você não entender que para ser forjado é necessário abrir mão de algumas coisas. Então, abra a vossa Bíblia, você que trouxe, 1 Reis, capítulo 19. Eu quero compartilhar com vós outros, versículo 19. Teclado, se quiser me dar mais um pouquinho de som, fique à vontade. Quiser subir, sobe, fique na liberdade. Não tem como profetizar se não houver tangedor, amém, queridos? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 20, para melhor entendermos. 21 também. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, achou quem? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. 20. Então deixou este os bois. Deixou o quê? Participa comigo. Deixou este os. Correu, pois, Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai-lhe e volte, pois sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Você pode dizer um amém? Se assente, por favor. Israel está num período complicado. E o período que Israel está passando, havia uma divisão. Você está aqui ou não?
Você está aqui ou não? Vou ser rápido aqui, mas eu gostaria de compartilhar com você. Havia uma divisão em Israel. 120 anos antes, Salomão, juntamente com Adonias, devido a algo maldito, uma conversa mal interpretada, vai haver uma discórdia entre os dois. Salomão já está velho, e dentro da sua velhice ele vai se retrair, porque o vigor não é mais o mesmo. A disponibilidade já não está da mesma forma. Adonias quer consigo, e dentro da armação de juntar alguns companheiros, ele quer assumir a responsabilidade depois que o pai Davi vai partir, porque ele quer suceder o trono. Arma-se, e dentro disso vai haver uma separação. Israel, alguns vão fazer parte do reinado do norte, outros vão fazer parte do reinado de Judá. E dentro desse período, Deus vai levantar reis. E quando Deus levanta reis, tem um rei chamado Acabe. Qual é o nome dele? Para ficar bonito, qual é o nome do rei? Juntamente com se diz mulher, mas cada um tem o que merece. Vai levantar também com ele uma mulher chamada Jezabel. Israel está totalmente perdida. E nessa perdição vai levantar holocausto a deuses falsos. Dentro disso vai levantar sacrifício a deuses com D minúsculo. Baal predomina. E o povo está dentro de uma apostasia, dentro de uma idolatria. Essa idolatria, é necessário que Deus levante alguém. E por Deus levantar, Deus quer que haja rápido. E 1 Reis, capítulo 17, é onde que começa todo o ministério de Elias, o profeta. Elias surge de Tibes, um vilarejo aproximado do Jordão, 240 habitantes mais ou menos. Não tem conhecimento em si, um lugar afastado, rejeitado. Teologicamente, Elias não tem um conteúdo histórico, porque é rápido o que Deus tem com ele. Elias, teologicamente, se você for procurar estudos sobre o seu preceito, conhecimento, sua linhagem é muito curta. Mas Elias é levantado com um propósito. E o propósito que Elias é levantado é para cumprir aquilo que Deus decreta. Que eu já deixo a primeira palavra liberada em cima desse altar. O que Deus mandou você fazer, faça, não se discuta. Elias vai levantar, mas o período é complicado. Tem uma mulher ordinária e um rei frouxo. Porque Acabe sabe, conhece quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Abraão e Isaque. Mas se perde por aquilo que acha que é aprazível aos seus olhos. Mas Deus levanta um profeta. E esse profeta é íntimo. Tanta intimidade que ele tem. Ele profetiza segundo a sua palavra. Nível de intimidade. Nível de relacionamento.
nível de devocional e acreditar, nível de saber quem Ele é em Deus, nível de ser forjado, e sabendo que pela forja que passaria, ele seria preparado, assim como o ferro, assim como a ferramenta. Elias entende. E o entender, ele vai levantar, ele tem que levantar sucessor. Porque você precisa rever o seu conceito de quem te segue. E quem tem te seguido. Porque se você olhar como as pessoas te olham, você se frustra. Mas não é como as pessoas te olham. É como Deus te comissiona. Porque o que Deus tem contigo, escuta isso, não vai te fazer celebrar por conquistas. Deus celebra com você através das renúncias que você faz. Elias está renunciando. Por renunciar, cumpre-se o seu ministério. 3 anos. 2 Reis, capítulo 2, adiante, tem um moço chamado Eliseu. Qual que era o nome dele? Seu nome dentro do significado, meu Deus é a salvação, ou Deus da minha salvação. Eliseu é um matuto do interior. Eliseu está arando. Mas a família em si, o senhor Zefate, pai dele, as condições é boa. Tanto é que ele está arando com 12 juntas de boi. Eliseu está decidido. E dentro da decisão de Eliseu, ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão ele precisa que dentro da sua formação, escuta isso, dentro de ser forjado, ele tem que abrir mão. Porque cristão que tem o mesmo comportamento quando ele era ímpio, ele precisa aceitar Jesus de novo. Porque servir a Cristo é renunciar a todos os dias. E renunciar dói, porque é abrir mão daquilo que se apega. Ou está se apegado. Mas Deus me trouxe aqui na noite desse dia para a gente entender desse tete a tete. Que vai valer a pena abrir mão daquilo que te afasta. Vai valer a pena abrir mão daquilo que não faz você subir de nível. Porque para ser forjado, assim como João Batista, preparado no deserto, profeta incansável. Nós temos que entender isso. Porque nesse tempo, para sermos forjado como Eliseu entende. E o diálogo depois que Elias passa por ele. Elias coloca o manto sobre ele. E quando se coloca o manto, responsabilidade autoritária, não no sentido de autoritarismo, não. De reconhecer o meu Deus é o seu Deus também, e através de mim, Deus fez, e através de você, Deus continua. Glória! Não vai parar em você aquilo que Deus tem. Eu vou profetizar sem medo de errar. Não fica em você. E pastor, e se Deus não fizer em mim, vai fazer através de você. Aí, Eliseu entende. E o pedido é, deixa eu ir lá em casa, ver papai e mamãe. Deixa eu ir lá resolver algumas coisas, porque a decisão é difícil, Elias. A decisão é um pouco complicada. Seguir a você, eu sei das condições que meu pai tem. E eu sei da minha responsabilidade no campo. Eu sei daquilo que
Você tem feito, e sei muito bem, melhor dizendo, que quem é você como profeta para esse tempo. Eu vi, percebi, analisei, olhei, achei interessantíssimo quando você desafiou os 850 profetas de Baal. Eu achei lindo demais, e por 3 anos não choveu. É só homem que tem intimidade com Deus que vai pedir isso, Elias. Isso é exemplo, porque a nossa geração como cristão se é de qualquer coisa. E eu vou deixar aqui, observa quem você tem seguido, porque quem compartilha com você a mesma história quando era da antigamente, antigo, e o comportamento só fica lá atrás, ele precisa rever os conceitos, porque é para frente que se vai. Porque as coisas velhas se passou e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, querido. Você não pode ter o mesmo comportamento. Você não pode ser o mesmo. Eliseu entendeu, penso eu, uma analogia de um pensamento meu, quando mãe e pai olhou e falou: e agora? O menino conhece no arado, é trabalhador, fica em paz, tranquilo, porque de arar a terra ele conhece. E muitas das vezes Deus quer nos colocar em patamares mais altos. Eu vou dizer, Deus já mandou a gente despedir, porque a gente está com pena e dó. Porque para viver algo extraordinário, eu não posso estar pegado àquilo que me satisfaz do meu eu. Eu não posso ficar apegado àquilo que me satisfaz. Porque quando eu entendo de reino, eu entendo a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar isso é complicado demais, porque mediante apresentar: seja feita a tua vontade na terra e no céu, seja feita a minha. Deus não é Deus de mimimi e nem Deus de pirracinha, homem. Eu vou porque Deus vai fazer. Não vem. Eu vou porque Deus é obrigado a fazer. Não vem. Vem porque a misericórdia dele tem nos alcançado e você é agraciado. Porque você sabe muito bem quem você era e quem você é. Seja sincero, faz um retrospecto rápido de quem você era. Nem nome tinha. Chamava de prostituto, viciado, drogado, mendigo, falso pagador, mentiroso. Deus te resgatou. Tirou da onde te tirou e trouxe para a luz. Te forjou e nas experiências da vida você tem amadurecido. Mas dentro desse amadurecimento é necessário, Deus está mandando a dizer, apóstolo, é necessário despedir ainda de alguma coisa. Porque a nossa mentalidade, a gente lidar com uns, pastor, eu cheguei na igreja assim, não mudo. Falei, você precisa nascer de novo. Pastor, eu sou assim mesmo, durão. Falei, cadê a mansidão do Espírito? Pastor, se o senhor não resolve, deixa que eu resolvo. Entrou um rapaz na igreja drogado. Tem um diácono lá que ele é uma benção. E a gente discipula ele quase há 17 anos. E o menino estava perturbando o teor da droga pelo corpo. E ele pegou, ele arrastou e levou lá para fora. Eu fui atrás e falei, não faça isso, filho. Ele falou, não, mas ele está perturbando. Eu falei, deixa ele. Depois que ele estiver lúcido, a gente conversa. Eu estou na região, eu estou no bairro, eu vou conversar com ele. Mas não tenha comportamento assim. Fala, não, se o senhor não resolve, os outros diáconos não resolvem, eu resolvo assim. Eu falei, você precisa aceitar Jesus.
Você precisa tirar o espírito de Pedro de você. Porque eu só dou aquilo que tenho, e na certeza que eu tenho, Cristo me ama. E o amor que é compartilhado de Cristo através de mim, eu tenho que aprender a compartilhar com os outros, independente da maneira que ele esteja. Autoridade, sim, tem que ter, mas acompanhado com zelo e afeto. Vamos voltar para o texto. Eliseu está decidido. E dentro desta decisão, Eliseu vai passar pelo processo da forja. Porque mediante a isso tudo, um processo da forja, assim como ela tem como princípio de moldar os metais, como ferro, aço, aquecer, e através de várias marteladas, porque é assim. Tem alguém que trabalha em fundição aqui? Tem alguém que trabalha aqui em fundição? Isso. Eu fui trabalhar ali, em frente a Itambé, como é que chama ali? Cidade Industrial? Tem uma fundição ali, não tem que chamar Altivo? Tem um negócio assim, eu fui trabalhar, no segundo dia eu pedi conta. Sério. Cheguei para trabalhar, quando eu trabalho eu estou vendo aquele tanto de buraco no chão, apóstolo. E borbulhando lavas de fogo. Eu falei, Jesus amado, eu estou no inferno e não sei. E o colega olhou para mim e falou, você vai encarar isso? Eu falei, vou tentar. E o conselho que me dava o próprio técnico de segurança é, passa um pouco mais longe. E o chão totalmente dividido, para que você não chegue perto e um descuido caia. E eu falei, Jesus, por que desse processo, desse trem? E fui acompanhando de longe, de rabo de olho, fazendo um serviço. E pega-se um metal, pega um pedaço de ferro, joga lá dentro. Quando assusta que não, puxa, o outro sai correndo em cima de uma maca, leva para um outro lugar. Quando assusta que não, oh glória, está em fase de acabamento. E dentro da fase de acabamento, logo, logo o produto está pronto. É assim com você. Está sendo forjado para que Deus quer que você esteja preparado. Eliseu está preparado por ouvir e seguir Elias. Pastor, por que do outro dia o senhor pediu conta? Quando eu chego para trabalhar, olho o corpo de bombeiro, SAMU, falei, que é isso, Jesus? Quando assusta que não, a firma interditada, e todo mundo naquele alvoroço, quando assustou que não, a notícia que veio é, um funcionário que pegou pela madrugada e encerraria pela manhã, na última peça, ainda com material, com seus IPIs de proteção, ele foi tentar colocar a mão em uma peça. Quando ele assustou que não, só ficou o cotoco. Porque é necessário. Muitas das vezes Deus vai permitir que o defeito que está te mostre alguma coisa que Deus tem o poder para moldar você de novo. Não é para você dizer porque Deus fez isso, deixou sequela, não. Por que Deus deixou que eu ficasse faltando alguma coisa? É para você entender que valeu a pena, porque era para a morte. Era para a morte. E todas as vezes dessa marca, assim como uma grande empresa, Tramontina, sei lá qual empresa, tem a sua louca de identificação. Deus colocou a identificação dele em você, para dizer, você está marcado, ainda que doa. Opa, pegou aqui. Você está marcado, ainda que doa. Você está marcado, ainda que doa. Tem homens marcados aqui, pelo amor de Deus. Calma. Moisés foi transformado.
Entendeu o processo? Quem é autoritário como ele é impossível, vai se tornar um grande líder através da humildade. Davi está sendo moldado, um homem segundo o coração de Deus. Reconhece os seus erros e passa a crer e saber que o processo que ele passou para ser formado, forjado, valeria a pena, porque ele é íntimo com Deus. Não, se eu fosse você, melhorava. Deus está te colocando nessa situação toda para você lembrar de quem Deus é na sua vida. Porque nem endereço você tinha. Deus te pegou, escreveu um livro da vida, o teu nome, para dizer: você tem um endereço. E o seu endereço chama Jerusalém, com esquina de rua de ouros, com esquina de pedras preciosas. E o seu nome tem um CEP, e esse CEP está no livro da vida. É por isso que você está passando e vai continuar passando, mas permaneça. Quiser chorar, chore, não é vergonha para ninguém. Mas seja sincero, quem você é? Quem você tem sido? Seu comportamento aqui dentro de casa com a mulher é o mesmo? A sua mulher sabe que você é crente ou vive de fachada? É tão lindo você subir e fazer o louvor. É tão bacana você vir e fazer o ofertório. Mas é triste o seu filho chegar e falar: pai, o senhor é crente mesmo? Porque certa feita uma criança olhou impressionado com a atitude do pai. Dentro da igreja, abraçava todo mundo, beijava, graça e paz, Deus te abençoe, aquele sorriso. Certa feita o filho olhou para ele e disse dentro da casa: pai, por que o seu comportamento na igreja é um e aqui em casa é outro? Mas Deus vai repreender essa bipolaridade que tem surgido no meio dos crentes. Eu creio nisso, porque nós seremos de verdade. Quem é de verdade vai permanecer nela. Porque hoje geração que alterna demais, e a gente sofre na consolidação, né, apóstolo? Hoje você quer fazer tudo, amanhã você está querendo mudar de igreja. Hoje você está indo para o reencontro, está animado para o próximo encontro, está na macrocela, está cheio de projeto, conversando com o pastor, quando assusta que não, você se afastou. O banco que você, a cadeira que você sentava, você está sentado na primeira, com o tempo, está sentado na última, contando no relógio para dar a bênção apostólica para mediante a palavra, geografia que nós estamos vivendo, independente do ambiente que não seja favorável a mim, em quem eu sei que eu tenho crido, eu permaneço independente da situação, independente do lugar, eu permaneço mesmo, porque o lugar não pode mudar o meu comportamento. Porque quem sabe quem é, permanece do mesmo jeito. Tem gente que cutucou o outro lá atrás e falou: fica. Fica. E é necessário. O despedir aqui, você vai despedir de um conceito totalmente errado, fora do princípio daquilo que a palavra nos instrui. Eliseu está decidido. E penso eu que Eliseu, depois que Elias subir, para onde eu irei? Para onde eu devo ir? Porque quem é forjado sabe o seu lugar de destino. Eita! Quem passou pela circunstância e não abriu mão e chegou até aqui, ele sabe para onde ele volta.
Você é cidadão do céu, querido. Eu vou repetir para você, levar isso para casa. Você não é qualquer um. Você tem registro do céu. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro. Você não é qualquer homem. Você não é qualquer um. Você é a imagem e a semelhança. Você é homem de Deus. Se coloca de pé. Cadê o Vitor? Vem. Pra onde eu irei? Segura. Eita. Eu quero perguntar para os Eliseus que aqui estão. É necessário despedir. Essa mente não pode oscilar em dois pensamentos. Esse caráter não pode oscilar. A sua família sabe que você é crente e você vai permanecer crente em nome de Jesus. Seus amigos têm que entender que valeu a pena você abrir mão daquilo que você viveu e estava vivendo. Porque todo o meu posicionamento, escuta isso, vai contagiar pessoas para que sirvam o mesmo Deus que eu sirvo. Eliseu, Michael, só vai servir o Deus de Elias porque sabe quem ele é. Você não compra na mão de ninguém sem conhecer primeiramente o produto, ainda que você pesquise. Você não compra na mão de quem você não conhece. Você não faz qualquer coisa impulsionado a certo tipo de pessoas que você não conhece o seu caráter. É por isso que pessoas, homens, confiam em você, porque a sua atitude permanece íntegra. Não se corrompa por propina e não se venda por qualquer coisa. Permanece sendo o homem de Deus. Permanece sendo sacerdote dentro da sua casa. Permanece sendo referência na empresa. Porque quando andar pela rua, alguém vai te conhecer e na testificação do Espírito vai olhar e dizer: ali lá vai um santo homem de Deus. Pesa. Tem hora que eu chego, eu estou lá no norte, Evangelista Rodrigo, é um tal de pastor para cá, um tal de pastor para lá. Vou falar, esse pessoal não me chama pelo meu nome. E quando eu assusto que não, saio, vou para um cantinho e falo: Jesus, que responsabilidade é essa? Senhor, eu não posso errar, porque eu estou rodeado de uma grande testemunha. Deus olha para mim e fala: minha graça te basta. Aí você retém os conselhos e você entende que como o ferro foi moldado, vai valer a pena. Ô glória, porque todo tempo de ser moldado, você vai rever e ver, e vai dizer: valeu a pena passar pela mão do rei. Valeu a pena viver o que eu vivi, porque me trouxe experiências. E você não vai viver a experiência dos outros. A partir de hoje, Deus vai te colocar para que você viva as próprias suas. Tem gente chorando, só fica na liberdade. Chega de contar a testemunha dos outros. Deus te forjou, formou, te fez aprovado para você entender a serpente.
conta sua. Lá atrás pegou, não entendi, pastor. A experiência que Elias era uma. A experiência que Eliseu era outra. Mas o Deus também. Depois do aquecimento, para que a ferramenta esteja pronta, é necessário marteladas. E seja sincero, quantas marteladas? Seja sincero. A morte, o medo quer. Mas entenda isso, que dentro da compressão, porque tem que ser comprimido a ferramenta para que esteja pronta. Porque o fogo. E o interessante para fazer que esteja pronta tem 3 quesitos: fogo, água e pressão. Fogo, água e pressão. Não entendeu? Fogo, água e pressão. Como assim, pastor? É necessário estar no fogo. E mediante a pressão, Deus está trazendo água. Não entendi, pastor. É necessário que dentro desse processo, Deus está trazendo alívio. Porque com a água vai resfriar e chegar no ponto certo. Você pode levantar a mão e dizer: eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. O medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte
independente da caminhada, a gente tem um destino e a gente precisa chegar nele. Alguns homens pegaram, eu vou repetir, Deus. Eu vou subir o monte. Mudou o seu caminho para mudar o seu destino. Vai valer a pena. Tá bom, que é boa. Vai valer a pena. Tem alguém que recebeu isso e eu recebo. Você não tomou essa decisão de seguir a Jesus simplesmente por seguir. E ainda que olha pela decisão que você tomou dizendo, você é doido, para que isso? A vida está tão boa. A gente tem sentido falta sua na balada, na roda de amigo no boteco, a sua cadeira está vazia, vai continuar. E se prepara para que os demais que ali estejam olhar para você e dizer a partir de hoje, assim como Elias seguiu todo o princípio profético e Eliseu seguiu através de Elias. Fala comigo o endereço da sua igreja, que a partir de agora eu quero ser servo. Fala para mim o endereço, porque eu só quero ser servo do mesmo Deus que você serve. Porque você melhorou bastante. Você estava acabado, destruindo, Senhor, sem destino, mas agora tem graça na sua vida. Eu tenho alegria, a sua casa, a paz, tem sossego Egito. O que aconteceu? Você vai dizer, eu sigo o Deus de Elias. Para ti eu vou, para ti